Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista em engenharia de dados. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre gerenciamento e governança no ciclo de vida dos dados. Então fica até o final do vídeo, valeu! Então pessoal, falando aqui sobre a etapa de governança e gerenciamento no ciclo de vida dos dados. Antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, com quem gostar, de graça, me ajuda aí, vamos crescer no YouTube. Valeu! Bem, é uma analogia simples aqui, né? Imagina uma empresa ou um governo, né? Onde você precisa gerenciar, onde você precisa manter a ordem, onde você precisa definir regras, métodos, tudo para que você consiga garantir uma boa qualidade nos dados, você consiga garantir que as pessoas cumpram as normas, né? As políticas, ou seja, a governança e o gerenciamento de dados serve exatamente para que alguém ou um setor cuide para que todos os outros setores estejam funcionando de acordo com as normas, né, em conformidade, ou seja, que garanta qualidade e que não tenha nenhum problema externo ou interno, enfim, garanta com que tudo funcione de forma correta, beleza? Bem, aqui é aquela nossa tabelinha, né? Nosso board aqui, mostrando onde a gente está, pra onde foi. E a gente está aqui agora na parte de gerenciamento. Essa parte de gerenciamento e governança, né? Ela realmente atinge tudo que a gente está falando aqui, igual a parte de segurança, né? Então essas partes externas aqui, que a gente vai falar de outras também nos próximos vídeos, elas influenciam diretamente todo aqui o ciclo de vida dos dados e da engenharia de dados. E aí, eu vou entrar em alguns pontos aqui que é importante a gente citar. Por exemplo, o que é importante? Porque assim, a parte de governança, ela é enorme. Não daria para abordar tudo aqui num vídeo só, tá? Então aqui é para vocês terem realmente aqui um resumo, um entendimento geral, né? Até porque é a premissa do curso, né? É uma playlist curso voltado para os conceitos e os fundamentos essenciais na área de dados. Eu acabo até às vezes me expandindo muito, explicando muito, além do que é necessário, vamos dizer assim, para a proposta, mas é só para vocês entenderem que, assim, tem curso só de governança, para vocês terem noção, né, na internet e etc, né? Você acha curso só falando de governança, de tão extenso que é o conteúdo. Mas, por exemplo, aqui tá ao contrário, provavelmente vai subir de cá para cá. Acontecem erros técnicos, mas não vai interferir na qualidade do conteúdo. A gente tem que garantir qualidade e linhagem dos dados. Qualidade eu já expliquei, né? A gente tem várias vezes em vários vídeos, né? Que é integridade, parte de precisão, ter duplicadas, né? Isso falando em relação aos dados. E a linhagem, ela exatamente vai mostrar da onde o dado vem, né? Toda a sequência, desde o dado bruto, né? Geralmente é um desenho que você consegue enxergar toda essa linha, né? Essa linhagem mesmo que os dados estão seguindo, e isso ajuda e colabora para que você tenha um gerenciamento melhor. Você vai conseguir enxergar pontos de melhoria, problemas que podem estar acontecendo desde a raiz ali da ingestão dos seus dados, né? A parte de ética e privacidade, isso aqui é hiper mega importante e a maioria das pessoas, infelizmente, eu vejo assim que não dá muita bola, porque existe um pensamento, infelizmente, dentro da área de TI, tá? Igual eu te falei, não estou generalizando, mas é o que eu vejo muito, de que o que importa é a parte técnica e o resto a gente vê depois, tá? Não pode pensar assim, principalmente quando você está planejando, né, pegando um projeto do zero. Na verdade, você só pode fazer isso quando você está treinando, você está sozinho ali e brincando ali, né, fazendo ali seus exercícios. Mas começou a entrar a nível realmente de empresa, essas coisas, eu até aconselho vocês já criarem documentação, mesmo que seja um treinamento de vocês, já criarem documentações para vocês irem treinando essa parte, né? Então, envolvam ali o costume de se preocuparem com a parte de ética, com a parte de privacidade, ou seja, LGPD, dados sensíveis, quem vai poder ter acesso ou não a algumas coisas, questões de anonimização de dados. Então, assim, se você está cumprindo as normas legais para os segmentos da empresa que você está trabalhando, né? O que o governo, agora é o governo mesmo, né? Do seu país, pensa em relação aos dados que
está gerindo, né? Você pode realmente gerir todos esses dados, ter cuidado, né? Se for fonte de terceiros que você está consumindo, às vezes está atendendo um cliente em que existem dados confidenciais, ter cuidado com esses dados, né? E assim por diante. Parte de segurança e usabilidade, exatamente isso segurança a gente já comentou, né, em outro vídeo, mas reforçando aqui porque aqui a gente tá vendo do ponto de vista de quem tá governando tudo isso que eu tô falando, é isso que a gente tem que entender. Tudo isso que eu tô falando, a gente tá vendo do ponto de vista de governar e gerenciar isso. Então, ver realmente se os acessos todos estão funcionando corretamente, se as pessoas que estão ali naquela lista, né, de acessos, elas realmente podem acessar, verificar a segurança em relação a ataques externos, né, e etc. Usabilidade, né, ou seja, quem está consumindo isso ali na parte de onde você serve os dados e aí vai ser consumido por um terceiro stakeholder, pelo cliente, enfim. Ver se realmente está atendendo regras de negócio, se está atendendo o que foi conversado, né? Quando foi feito o levantamento de requisitos, se realmente, imagina que você é o gerente, né? Você está gerenciando mesmo, governando. Você é um gerente, você tem que se preocupar com tudo que está acontecendo. Se as pessoas estão cumprindo ali as normas para poder atingir esses objetivos, né? Essas qualidades aqui, tá? Então, pensando na camada ali de ingestão e armazenamento de dados, a gente precisa, como eu já até dei um pitaco antes, conhecer a governança de fonte de dados dos terceiros. Ou seja, você pode realmente coletar tudo, né, mesmo que o cliente tenha lá liberado, porque às vezes não é legal, né, você fazer essa coleta total, pode ter dados confidenciais, né, realmente entender se está tendo a questão da qualidade, se está sendo os dados verídicos, né, realmente você pode confiar na forma com que é governado e gerenciado os dados do terceiro, né, existe uma documentação que te ateste isso, né, porque, beleza, a gente pode consumir dados terceiros, etc, e achar que tá tudo certo, mas se a empresa do terceiro for uma bagunça, pode estar vindo coisa errada, e aí, enfim, é uma problemática que vai só escalando, né? Confidencialidade, nossa, quase não sai. Ou seja, cuidado com vazamento de dados, evitar carregar, né, igual eu falei, carregar dados desnecessários, até porque a partir do momento que você sai da camada de ingestão, ou seja, você tirou da fonte, aí a responsabilidade já é sua, né? Então pode ter realmente ali questão de vazamento. Então, assim, o que é confidencial, né? O que é exatamente necessário você estar armazenando, né, no seu data lake, data warehouse, etc, né? E a questão de metadados e discovery. Quando você está fazendo ali a parte de ingestão, você tem que estar gerenciando, né, e verificando se está sendo criados os metadados corretamente em relação às tabelas, né, em relação às suas colunas, se realmente aquilo está fazendo sentido em relação ao negócio, tá? Não vai fazer sentido para você como parte técnica. Também tem que fazer, mas tem que fazer mais sentido para a parte que vai consumir os dados, né? Então, daqui desses metadados, você vai criar um dicionário, você vai criar um catálogo de dados, você vai criar um glossário de termos de negócios, né? Então, muita coisa vai sair daqui que vai auxiliar todas as áreas, então você tem que gerenciar muito bem isso. E a parte de discovery é exatamente a descoberta de novos dados a partir das fontes que forem sendo consumidas, né? Descobrir, entender ali o que pode ser mais útil para determinada criação de um produto, né? Uma parte mais para a parte de, talvez, de RH, mais para a parte de cliente, mais para a parte de vendas, né? Então, esse discovery também é muito importante estar gerenciando e vendo se está tudo funcionando corretamente. Pensando aqui mais na parte de transformação e distribuição de dados, a gente tem que ter alinhamento em relação à modelagem, ou seja, as convenções, nomenclaturas, né? Que eu falei agora, dicionário de dados, né? Essa modelagem que você fez está de acordo mesmo com o que foi definido de escopo de negócio? Aqui, se você for parar para pensar, a parte de governança e gerenciamento, ela parece muito com o gestor de projetos, tá? Eu sou pós-graduado em projetos, então, assim, eu vejo muito essa semelhança, né? Mas voltada para a área de dados, assim. A área de projetos, ela pega muito geralzão, né? Projeto independente de se é de tecnologia ou não.
Mas aí é você ter esse cuidado, né, assim, de acompanhar, né, se tudo tá indo de acordo com o que foi planejado. Porque se você não governa direito, se você não gerencia isso direito, talvez as pessoas que estejam trabalhando mais nessa camada técnica, mais nessa camada de desenvolvimento, não estejam tão preocupadas. Pode acontecer, né? É sempre importante ter alguém, não é fazer microgerenciamento, tá, gente? Mas é importante, né, tá acompanhando, obviamente, né, ali parte do board ali, do Scrum, né, metodologias ágeis, verificar se as tasks estão sendo cumpridas corretamente, se elas estão sendo escritas corretamente, né? Ali, história do usuário, requisitos, né? Para poder atingir ali o cumprimento, né? Da task e assim por diante. Então, verificar, né? Se essa parte toda foi feita de acordo com o solicitado. Controle de versão de código, tá? Isso é muito importante. Tem gente que realmente faz um código só para tudo e não controla a versão, então não consegue voltar, né, um passo atrás se precisa. Então é gerenciar e verificar se realmente está tendo esse cuidado, né, de controle de versões entre a área de desenvolvimento, de teste e de produção. E, obviamente, né, quem está consumindo esses dados na hora da sua distribuição de dados tem que confiar no que você está fazendo. Então, uma empresa que perde a confiança, né, ou seja, se a gente perde a confiança do cliente, é muito difícil de recuperar isso, né? Tem uma frase, não sei de quem, tá? Mas tem uma frase aí de um famoso que ele fala algo sobre isso, né? Tipo assim, para você ganhar confiança é mais rápido e para perder confiança para você ganhar confiança é mais demorado, para você perder a confiança é mais rápido. Negócio assim, lá vem eu com as minhas frases, né? Tá bom. Mas é algo assim em relação a isso. Ou seja, é muito mais fácil você perder a confiança do cliente com o erro, né? E toda aquela confiança que você foi conquistando durante o tempo. E aí, uma recomendação aqui. Ih, quebrou aqui, ó. Mas é um livro, tá, gente? É aquele Dama. Deixa eu parar o vídeo aqui rapidinho e já coloco aqui a imagem pra vocês, pra também não ficar feio. Pronto, essa era a imagem que eu queria mostrar pra vocês, que tava quebrada, né? Esse Dama Book, ele é o Data Management Body of Knowledge, né? Então, ele é basicamente... Por que eu conheci esse livro, né? Ele é basicamente... Não sei se vocês conhecem o PMBOK, Book, né? O Babook, né? Enfim, são livros que eu conheci na época que eu tava estudando, né? A parte de projetos. E esse aqui eu também conheci, li muito pouco. Mas eu sei que ele é muito importante, tá? Então, assim, eu recomendo ele, assim, o pouco que eu li, isso que eu quero dizer, o pouco que eu li, eu já vi que ele era importante, eu tenho até que voltar a ler. É porque ele é muito grande, tá? Vou ser bem sério com vocês, 400 e poucas páginas, se não for mais. Então, assim, haja paciência, né? Eu realmente, para leitura, assim, muito extensa, eu peno um pouco. Mas fica aí a recomendação desse livro, tá? Para vocês aprenderem mais sobre governança e gerenciamento. Então, pensa, num livro de 435 páginas, tem muito assunto. Tem muito assunto. Então, fica a dica. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, é um vídeo mais para introduzir essa questão de governança e gerenciamento, vocês entenderem como é fundamental e importante ter isso, né, na empresa. Não é algo, muito assim, chique. Não é algo que só empresa grande tem, não. Aplique a parte de gerenciamento e governança de dados, independente do tamanho da empresa, né? Então, assim, se você manter isso, você vai conseguir o desenvolvimento, uma escalabilidade muito maior na sua empresa e com muito mais fluidez, organização, né? Tranquilidade, né? Então, menos caos e mais qualidade. Tá bom? É isso aí. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar se gostar. Valeu, um abraço e tchau, tchau.